Você sabe qual é o valor de mercado exato do coração partido de um pai? Minha filha, Kendra, e o marido dela, Marcus, acham que é zero. Eles calculam o custo de se livrar de mim como quem preenche uma planilha de Excel, achando que meu silêncio é vergonha e que minha generosidade é fraqueza. Mas eles estão prestes a descobrir que o velho que eles chamam de fardo tem sua própria calculadora. Porque eu vendi a casa que construí com minhas próprias mãos para uma construtora comercial à vista em menos de 72 horas. Antes de eu contar exatamente o porquê, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal se você acredita que nunca se deve morder a mão que te alimentou. O telefone tocou justo quando eu raspava o último pedaço de bolo de carne do meu prato de cerâmica. Era a famosa receita da Marta, embora o meu nunca ficasse com o mesmo gosto sem o toque especial dela na cozinha. Olhei para o identificador de chamadas e sorri, apesar do peso constante no meu peito. Kendra. Pai, como o senhor está se aguentando? A voz dela trazia aquele calor familiar que sempre fazia meu coração apertar numa mistura de amor e solidão. Acomodei-me na velha poltrona reclinável da Marta, o couro gasto e macio pelos anos de leitura noturna dela. Ah, você sabe como eu sou, querida, respondi. Acabei de jantar e ia assistir ao Jornal da Noite. Não mencionei que eram sobras de 3 dias atrás, nem que eu tinha passado a maior parte da última hora encarando a foto da Marta sobre a lareira, apenas esperando o telefone tocar. O senhor está comendo direito? Sabe que pode pedir compras online agora, né? Eu te mostrei o aplicativo na última vez que estive aí. Estou comendo muito bem, interrompi gentilmente, tentando parecer mais forte do que me sentia. Embora eu tenha levado um susto ontem, esqueci de desligar a boca do fogão debaixo da cafeteira. Ainda bem que senti o cheiro de queimado lá da sala antes que causasse algum estrago real. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu conseguia imaginar a testa dela franzida, daquele jeito que herdou da mãe, o mesmo vinco aparecendo entre as sobrancelhas quando estava calculando algo. Pai, talvez a gente devesse conversar sobre contratar alguém para te visitar com mais frequência. O Marcus acha que estou bem, Kendra. Falando nisso, como está a viagem de negócios? Você está em Phoenix, certo? Sim. A conferência termina amanhã. O Marcus está cuidando da maioria das reuniões com clientes enquanto eu aguento essas apresentações intermináveis sobre tendências de marketing digital. Ela riu, mas o som saiu forçado, metálico através do alto-falante. Olha, pai, eu preciso ir. Marcus e eu temos um jantar com alguns potenciais investidores. Claro, querida. Eu te amo. Também te amo, pai. Se cuida, tá? Ouvi um clique, seguido de sons de farfalhar. Ela devia ter jogado o telefone na bolsa de grife, pensei, estendendo a mão para desligar o meu lado da linha fixa. Mas então ouvi vozes. Abafadas, mas claras o suficiente através do microfone do celular dela, que não havia desligado. Marcus, você ouviu como a voz dele está fraca? A voz de Kendra não era mais quente e carinhosa, era afiada e fria. Ele esqueceu de desligar o fogão ontem. E se ele incendiar a casa antes de conseguirmos colocá-la à venda? Minha mão congelou no gancho do telefone. Um gelo se espalhou pelo meu peito, adormecendo meus dedos. Chegou a hora do asilo, Kendra. A voz de Marcus era fria e pragmática, como se discutisse uma opção de ação ruim. Ele está se tornando um fardo, e você sabe disso. Seu pai é um homem decente, mas não pode mais viver sozinho. A casa vale quase 1 milhão no mercado atual. O tom de Kendra mudou para puro cálculo, desprovido de qualquer afeto filial. Com o mercado de Denver em alta, provavelmente conseguimos 900 mil, talvez mais, se decorarmos direito para as visitas. Exatamente, Marcus parecia satisfeito. Podemos vender, colocá-lo em algum lugar decente, não muito caro, e finalmente comprar aquela propriedade em Boulder que estamos namorando. Aquela com vista para a montanha e garagem para 4 carros. Minha filha riu. Ela realmente riu. Meu Deus, Marcus. Você devia ter visto ele hoje à noite.
tão grato só por ouvir minha voz. Ele não faz ideia de que estamos planejando isso. Quanto mais esperarmos, mais confuso ele vai ficar. Temos que atacar enquanto ele ainda confia totalmente em nós. O telefone escorregou dos meus dedos dormentes, batendo com estrondo no piso de madeira que Martha e eu instalamos juntos 23 anos atrás. Cada tábua assentada pelas minhas próprias mãos, cada prego martelado com pensamentos no futuro da nossa família. Sentei-me no silêncio repentino da minha casa vazia, encarando o fone no chão. Os olhos de Martha pareciam perfurar os meus, direto da moldura de prata na mesa lateral, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Decepção, aviso, ou talvez apenas o terrível conhecimento que chega àqueles que já deixaram este mundo. O relógio de pêndulo no corredor, presente de aniversário de Martha para mim há 15 anos, tic-taqueava firmemente na escuridão crescente. Lá fora, os primeiros grilos da primavera começavam sua canção noturna no jardim que Martha plantou e que eu ainda cuidava com meus joelhos doloridos. Algo frio e duro se instalou no meu peito, substituindo o calor que senti ao ouvir a voz da minha filha momentos antes. Minhas mãos, calejadas por décadas de engenharia, fecharam-se lentamente em punhos sobre os braços da poltrona de couro. Eles achavam que eu era um fardo. Achavam que eu estava confuso, indefeso, pronto para ser gerenciado e descartado como um jornal velho. Eles já estavam gastando meu dinheiro, já planejando a nova vida deles sobre a minha cova. Mas eu ainda não estava morto, e não estava nem perto de estar tão confuso quanto eles acreditavam. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali no escuro, o rosto de Martha me observando da moldura de prata. A casa parecia diferente agora, como se as próprias paredes tivessem ouvido a traição da minha filha e estivessem prendendo a respiração, esperando minha reação. Minhas pernas tremeram quando finalmente me levantei para acender o abajur. A luz quente caiu sobre a sala de estar que havíamos mobiliado peça por peça, cada item escolhido com cuidado e pago com sacrifício. O sofá bordô, onde Kendra costumava se encolher para fazer o dever de casa. A mesa de centro que eu construí na garagem, lixando até ficar lisa, enquanto ela brincava aos meus pés com suas bonecas. Caminhei até a cozinha e abri a gaveta, onde guardava recibos e papéis antigos. Meus dedos encontraram a pasta que eu procurava sem nem pensar. 20 anos de registros financeiros que eu nunca joguei fora, porque Martha sempre dizia, você nunca sabe quando vai precisar provar exatamente quanto vale. Recibos da Universidade do Colorado, $48 mil ao longo de 4 anos. Lembrei-me daqueles turnos dobrados, chegando em casa com pó de concreto no cabelo e gesso sob as unhas. Martha tinha o café pronto e massageava meus ombros enquanto eu pagava as contas nesta mesma mesa da cozinha. Isaiah, você está trabalhando até a morte, ela disse uma noite, me vendo calcular como pagar o semestre de primavera da Kendra. Ela merece coisa melhor do que nós tivemos, Martha. Ela é inteligente o suficiente para qualquer coisa. Martha beijou o topo da minha cabeça. Só não dê tanto a ela, a ponto de ela esquecer de ser grata. Eu devia ter escutado. Meu Deus, como eu devia ter escutado. Os recibos do casamento estavam lá também. $32 mil por um único dia. Eu disse a Kendra que podíamos arcar com 5 mil, talvez 8 se esticássemos nossas economias, mas ela chorou. Chorou de verdade sobre querer o casamento dos sonhos desde que era uma garotinha. Trabalhei nos finais de semana por 6 meses, instalando pisos de madeira para um amigo empreiteiro, recebendo por fora, só para fazer aquele dia acontecer. Papai, você é o melhor pai do mundo. Ela sussurrou durante nossa dança de pai e filha, a cabeça encostada no meu ombro, o vestido de noiva caro farfalhando contra meu smoking alugado. Nunca vou esquecer isso. Mas ela esqueceu. Assim como esqueceu quem foi o fiador do empréstimo do primeiro carro dela, quando o score de crédito não era bom o suficiente. Assim como esqueceu quem fez os telefonemas para conseguir aquele emprego de marketing quando ela ficou desempregada por 8 meses depois da formatura.
Cavei mais fundo na pilha e encontrei os extratos bancários de 2 anos atrás, depois que Marcos perdeu o cargo de consultor financeiro por razões que nunca me explicaram totalmente. Eles se mudaram para cá temporariamente, só até Marcos encontrar algo novo. Nunca cobrei um centavo de aluguel. Paguei as contas de luz que aumentaram. Comprei mantimentos para 3 adultos em vez de um viúvo solitário e mantive o termostato mais alto do que eu gostava porque Kendra reclamava da corrente de ar. Marcos batia no meu ombro e me chamava de o homem mais generoso do Colorado. Kendra me abraçava e dizia: "Pai, vamos te pagar cada centavo quando nos reerguermos." Eles já estavam reerguidos há mais de 1 ano, ambos em bons empregos, ambos ganhando mais dinheiro do que eu jamais ganhei no meu auge. Mas nunca mencionaram sair de casa naquela época e certamente nunca mencionaram me pagar de volta. O jantar de aniversário que paguei no mês passado, $200 naquela churrascaria chique no centro, porque Marcos disse que eles mereciam celebrar a resiliência deles. A conta do conserto do carro, que cobri quando a BMW do Marcos precisou de uma nova transmissão. $3.000 que limparam meu fundo de emergência completamente. Isaiah é como um pai para mim, Marcos disse aos amigos no último churrasco, com o braço pesado sobre meus ombros. Tenho tanta sorte de ter entrado para essa família. E eu tinha ficado orgulhoso, realmente orgulhoso de ser o sogro generoso, o homem que cuidava da família não importasse o custo em suor e preocupação. Subi para o quarto que Marta e eu compartilhamos, ainda inalterado após 2 anos. A caixa de joias dela estava na cômoda, seus óculos de leitura, dobrados ao lado do abajur, exatamente onde ela os deixou. Abri a gaveta de baixo, onde guardava nossos papéis mais importantes, e tirei a escritura original da casa. Isaiah e Marta Reis, comprada em 1999. Sem penhoras, sem fiadores, sem complicações. Apenas meu nome agora que Marta se foi. Parado ali, no quarto onde Marta passou os seus últimos dias cercada por tudo que construímos juntos, senti algo mudar dentro de mim. A mágoa ainda estava lá, afiada como vidro quebrado, mas por baixo dela algo mais duro estava se formando, como concreto secando em uma fundação. Eles queriam me internar e vender o trabalho da minha vida para estranhos. Achavam que eu era muito velho, muito confuso, muito grato pelas migalhas de atenção deles para revidar. Olhei para a foto de Marta na mesa de cabeceira, lembrando da voz dela de todos aqueles anos atrás. Não dê tanto a ela a ponto de ela esquecer de ser grata. Bem, Marta, nossa filha definitivamente tinha esquecido, mas ela estava prestes a se lembrar de que seu velho pai não era tão indefeso quanto ela pensava. Caminhei até meu escritório e tirei o cartão de visita que eu mantinha na gaveta da escrivaninha há 3 anos. Elias Vance, advogado corporativo e de sucessões. Marta insistiu que nos reuníssemos com ele após o diagnóstico de câncer, só para garantir que nossos assuntos estivessem em ordem. Era hora de outra consulta. Na manhã seguinte, caminhei pela minha casa como um estranho vendo-a pela primeira vez. Mas, em vez de ver um lar, eu estava vendo o que Kendra e Marcos viam: metragem quadrada, valor de mercado, ativos líquidos. Na cozinha, passei a mão pela bancada de granito que eu mesmo instalei, trabalhando à luz de lamparina depois do meu emprego regular, porque não podíamos pagar empreiteiros. Marta escolheu o padrão, cinza manchado com veios de ouro que capturavam a luz da manhã. Lembrei-me da manhã de Natal, quando Kendra, aos 3 anos, deu seus primeiros passos cambaleantes bem aqui, da geladeira até os braços estendidos de Marta. Nós 2 choramos de alegria. Nossa bebê está andando na nossa casa. Marta sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na casa que construímos para ela. A sala de estar guardava 25 anos de manhãs de Natal. Eu ainda podia ver o rosto de Kendra aos 7 anos se iluminando ao ver a casa de bonecas que levei 3 meses construindo na garagem, trabalhando em segredo depois que ela ia dormir. Marta costurou cortinas minúsculas, fez móveis em miniatura.
Papai, é igualzinha à nossa casa, Kendra gritou. E era. Eu fiz uma réplica perfeita, até a pequena janela saliente no que representava o quarto dela. Aquela janela saliente me custou 6 meses de horas extras na vida real. Marta tinha visto numa revista e se apaixonou pela ideia de ler ali à tarde. Isaia, não podemos pagar por isso. Marta se preocupou quando me viu marcando as medidas na parede. Se você quer, você terá, eu disse a ela. Eu farei funcionar. Subi as escadas para o antigo quarto de Kendra, ainda pintado no amarelo suave que ela escolheu para seu aniversário de 16 anos. O quarto onde a embalei em noites de cólica quando bebê, onde a ajudei com o dever de álgebra na escrivaninha branca que construí sob medida. O quarto principal foi o mais difícil. O lado da cama de Marta ainda tinha o copo de água, o marcador de página na página 247 do romance que ela nunca terminaria. Eu construí esses closets com minhas próprias mãos. Prometa que não vai deixar que se aproveitem de você, ela disse perto do fim, a voz mal passando de um sussurro. Você é bom demais, Isaia, generoso demais. Eu prometi, mas não cumpri a promessa, não é? No meu escritório, encontrei a pasta de fotos da construção. Eu, lançando a fundação na primavera de 1999, 25 anos mais jovem e 20 quilos mais forte. Os registros financeiros daqueles anos contavam a história que as fotos não podiam, segunda hipoteca, empréstimo pessoal do meu irmão. Marta pegando um emprego de meio período para ajudar com os custos dos materiais. Comemos arroz e feijão por meses, mas construímos esta casa com nosso suor, nosso sacrifício e nosso amor. E agora minha filha queria vender tudo e me descartar como um móvel inconveniente. Peguei o cartão de visita de Elias Vance. As bordas estavam gastas, mas o número ainda estava claro. Kendra e Marcos achavam que estavam lidando com um velho confuso que ficaria grato por qualquer migalha de atenção. Achavam que eu era fraco, indefeso. Eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Disquei o número de Elias e ouvi chamar. Minhas mãos firmes como pedra. A conversa foi breve. Ele me disse para ir ao escritório dele na tarde seguinte e levar cada pedaço de evidência financeira que eu pudesse encontrar. Desliguei o telefone me sentindo mais leve do que me sentia há anos. O relógio de pêndulo badalou à meia-noite, mas o sono não veio. Em vez de dormir, passei o resto da noite debruçado sobre a mesa da cozinha, separando meticulosamente os papéis. De um lado, as despesas necessárias. Do outro, os registros dos parasitas que vinham se alimentando da minha aposentadoria há tempo demais. Quando o sol finalmente nasceu sobre as montanhas rochosas, pintando o céu em tons de roxo machucado e dourado, eu já estava vestido com meu bom casaco de lã. Bebi meu café preto, em pé junto à janela da cozinha, observando a vizinhança despertar. A senhora Higgins, do outro lado da rua, passeava com seu pug, exatamente como fazia todas as manhãs às 6. O entregador de jornal arremessava os diários nas garagens. Era uma terça-feira normal para todo mundo, mas para mim era o primeiro dia de uma guerra que eu nunca quis lutar. Dirigi até a agência bancária onde eu era cliente há 40 anos, chegando no exato momento em que a gerente, Sawyer Gable, destrancava as portas de vidro da frente. Ela sorriu ao me ver, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos, diferente dos olhares que eu vinha recebendo da minha própria família ultimamente. Sr. Hayes, o senhor chegou cedo. Entre, vou colocar o café para passar. Seguia para o saguão silencioso, onde o cheiro de cera de piso e dinheiro antigo preenchia o ar. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dela, a mesma cadeira onde Marta e eu nos sentamos para abrir nossa conta poupança conjunta 3 décadas atrás. Sra. Gable, preciso fazer algumas mudanças nas minhas contas hoje. Ela abriu meu arquivo na tela do computador, os dedos clicando ritmicamente no teclado. Claro, Sr. Hayes. Que tipo de mudanças estamos procurando? Respirei fundo. Preciso remover os privilégios de usuário autorizado da minha filha, Kendra, e do meu genro, Marcus.
A Sra. Gable parou de digitar e olhou por cima dos óculos, a expressão tornando-se séria. Completamente, Sr. Reis. Isso inclui a linha de crédito de emergência e a proteção contra cheque especial vinculada às contas correntes deles? Completamente, disse eu, com a voz firme. E preciso transferir a maior parte da minha poupança líquida para uma conta fiduciária. Entendo que a senhora não pode criar o fundo instantaneamente, mas quero os fundos movidos para uma conta de retenção que apenas eu possa acessar, efetivamente congelando-os a partir deste momento. Ela assentiu lentamente. Não perguntou o porquê ela era uma profissional, mas via compreensão em seus olhos. Ela provavelmente tinha visto o histórico de transações, os dias de spa, as viagens de golfe e os jantares caros cobrados na conta que eu havia criado para emergências. Observei-a trabalhar, clicando em caixas e digitando comandos que cortariam o cordão umbilical financeiro que eu, tolamente, deixei intacto por tanto tempo. Levou 45 minutos para desfazer os nós de dependência que permiti que eles atassem. Quando ela finalmente imprimiu as páginas de confirmação, assinei com um floreio. Uma assinatura para cortar o cartão de crédito que Kendra usava para renovar seu guarda-roupa. Outra assinatura para revogar a proteção de cheque especial que cobria os investimentos ruins de Marcus. Uma assinatura final para mover as economias da minha vida para fora do alcance deles, para sempre. Obrigado, Sra. Gable, disse eu, levantando-me e abotoando o casaco. A senhora foi muito prestativa. Ela me acompanhou até a porta. Cuide-se, Sr. Reis, disse ela suavemente. Eu pretendo, respondi. Caminhando de volta para minha caminhonete, verifiquei meu relógio. Eram 8:30 da manhã. Kendra estaria a caminho do centro de convenções em Phoenix, parando em sua rede de café favorita para um latte de $6 e um croissant. Marcus estaria dirigindo para o escritório, provavelmente parando para abastecer ou tomar café da manhã. Sentei no banco do motorista e peguei meu celular, abrindo o aplicativo do banco que eu mal usava até hoje. Eu queria ver acontecer. Queria ver o momento em que a realidade colidiria com suas vidinhas cheias de direitos. Não tive que esperar muito. Às 8:42, uma notificação apareceu na minha tela. Transação recusada. Starbucks, Phoenix, AZ, $6,45. Encarei as palavras, sentindo uma satisfação sombria se instalar no meu estômago. Eu podia imaginar a cena. Kendra parada no balcão, segurando a fila, suas sobrancelhas perfeitas franzidas em confusão. Ela passaria o cartão novamente, pensando ser um erro. Sorriria, se desculpando para o barista e tentaria uma terceira vez. Mas a máquina não se importaria com o sorriso dela ou com seu terno caro. A máquina só sabia que a fonte havia secado. 1 minuto depois, outra notificação. Transação recusada. Posto Shell Denver Co. $52. Marcus. Ele provavelmente estava tentando encher o tanque daquela BMW que eu estava pagando. E falando no carro, esse era o próximo item da minha lista. Disquei o número da agência de seguros com a qual eu estava desde 1985. Bob, o agente, atendeu no segundo toque. Isaiah. Bom ouvir sua voz. Como a casa está te tratando? Está tudo bem, Bob, mas preciso fazer uma alteração na minha apólice com efeito imediato. Quero cancelar a cobertura da BMW X5 modelo 22. Houve uma pausa na linha. Isaiah. Esse é o carro do Marcus, não é? Aquele em que você é o titular da apólice? Isso está correto, Bob. Se você cancelar a apólice, o registro será notificado automaticamente. Eles podem suspender a documentação em 48 horas se ele não conseguir a própria cobertura. Eu sei como funciona, Bob. Apenas cancele. E já que estamos nisso, cancele o pacote de assistência rodoviária Premium que adicionei para eles. Desliguei o telefone e recostei a cabeça no banco, fechando os olhos.
Eu podia imaginar a luz de aviso piscando no painel de Marcus assim que o serviço de monitoramento remoto fosse desconectado. Ele xingaria e socaria o volante, culpando o carro, culpando a tecnologia, culpando tudo, exceto sua própria ganância. Eles estariam correndo agora, ligando para o banco, ligando para a seguradora, tentando descobrir por que o mundo, de repente, parou de girar a favor deles. Eles nunca suspeitariam que fui eu. Eles pensavam que eu era o velho confuso, comendo sobras no escuro. Eles culpariam falhas no computador ou erros bancários. Eles não faziam ideia de que a estrada tinha acabado de chegar ao fim. Engatei a marcha e dirigi em direção ao centro para encontrar Elias Vance. O trânsito da manhã estava pesado, mas eu não me importava. Pela primeira vez em meses, senti que estava dirigindo em direção a algo, em vez de apenas esperar pelo fim. Por 2 anos, lamentei Marta em silêncio enquanto gastava silenciosamente cada dólar que economizamos juntos apenas para manter o afeto da minha filha, acreditando que, se eu desse o bastante, ela nunca abandonaria o velho solitário em que me tornei. Mas você não pode comprar lealdade, e certamente não pode comprar amor de pessoas que só veem você como uma linha numa planilha. Entrei na rodovia, com o horizonte da cidade se erguendo à minha frente. Não mais uma linha descartável no balanço patrimonial deles. A partir deste momento, o preço da traição seria o mais alto que eles já pagaram. Meu telefone vibrou novamente com uma mensagem de texto de Kendra. Pai, você está bem? Tentei comprar café e o cartão que você me deu não está funcionando. Talvez você queira ligar para o banco. Eles devem estar com problemas no sistema. Li a mensagem e joguei o telefone no banco do passageiro sem responder. Que ela beba o café do hotel, pensei. Que ela se pergunte por que seu bilhete dourado de repente virou chumbo. O sistema não estava com problemas. O sistema estava finalmente funcionando exatamente como deveria. Estacionei perto do escritório de Elias Vance, mas não subi imediatamente. Fiquei sentado na cabine da minha caminhonete, observando a tela do meu telefone, que havia se tornado uma janela para o caos que eu havia desencadeado. Às 12h15, um novo alerta apareceu. The Capital Greeley, Phoenix, AZ, $412. Fechei os olhos e visualizei a cena. Kendra sempre levava seus clientes de alto valor para lá. Ela estaria sentada na melhor mesa, vestindo seu terno de poder, rindo das piadas deles e pedindo o vinho mais caro da lista. Ela adorava interpretar a executiva de sucesso, a mulher que podia pagar uma conta de almoço de $400 sem piscar. Eu podia vê-la sinalizando para o garçom com aquele aceno imperioso da mão, jogando meu cartão de platina na pasta de couro da conta. Ela nem olharia o valor, porque isso fazia parte da performance. Mas a performance estava prestes a desabar. O alerta no meu telefone não era um recibo, era uma rejeição. Transação recusada. Imaginei o garçom voltando para a mesa. Ele se inclinaria, tentando ser discreto, mas não discreto o suficiente. Sinto muito, senhora, mas este cartão foi recusado. Kendra congelaria. Ela riria, aquela risada nervosa que usava quando estava encurralada. Tente de novo. Ela diria alto o suficiente para os clientes ouvirem. É um erro do banco. Mas o garçom balançaria a cabeça. Tentamos 2 vezes, senhora. Você tem outra forma de pagamento? E aí estava a armadilha. Kendra não tinha outra forma de pagamento, não para uma conta daquele tamanho. Os cartões pessoais dela estavam estourados em sapatos e bolsas. Ela teria que pedir aos clientes para pagar. Eu podia sentir a humilhação dela irradiando por 800 quilômetros. A viagem silenciosa de carro de volta ao centro de convenções. As perguntas sussurradas. A perda de prestígio. Ela construiu toda a sua identidade sobre ser a filha rica e bem-sucedida de uma família abastada. Em 30 segundos, eu arranquei isso dela. Mas não tive tempo de remoer o almoço de Kendra, porque meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era um e-mail da seguradora. Cancelamento de apólice confirmado.
seguido imediatamente por uma mensagem de texto do Serviço de Assistência Rodoviária vinculado à minha conta. Serviço de guincho solicitado. Localização: Rua 16, Denver. Motivo: veículo sem seguro em via pública. Soltei uma respiração que foi meio suspiro, meio risada. Marcos. Ele devia ter estacionado a BMW em frente ao seu espaço de coworking, aquele prédio de vidro chique onde alugava uma mesa para brincar de corretor da bolsa. A cidade de Denver tinha leitores automáticos de placas agora. Sem seguro significa sem registro. Sem registro significa que você é guinchado. Imaginei Marcos saindo do prédio, girando as chaves no dedo, pronto para dirigir até um almoço tardio. Ele pararia na calçada, piscando para o espaço vazio onde seu orgulho e alegria costumavam estar. Olharia para cima e para baixo na rua, pensando que tinha sido roubado. Entraria em pânico, ligando para a polícia, apenas para ser informado de que seu carro estava no pátio de apreensão, porque o proprietário cancelou o seguro. O proprietário, eu. Meu telefone começou a tocar 10 segundos depois. Marcos. Observei o nome dele piscar na tela. O toque parecia desesperado. Deixei ir para a caixa postal. Então tocou de novo. Kendra dessa vez. Eles estavam se comunicando agora, compartilhando seus desastres, ligando os pontos, mas desenhando a imagem errada. Eles não me culpariam. Não ainda. Eles culpariam o banco, culpariam a incompetência da seguradora. Diriam a si mesmos que papai é apenas um velho confuso que provavelmente esqueceu de pagar uma conta ou apertou o botão errado no computador. Eles não conseguiam conceber um mundo onde eu intencionalmente os machucaria. Porque para eles, eu não era uma pessoa com sentimentos e limites. Eu era um recurso, uma mina de ouro que, de repente, parou de produzir minério. Ouvi a mensagem de voz que Marcos deixou. Isaia, atenda a droga do telefone. O banco está bagunçando tudo. Meu carro foi guinchado e o cartão da Kendra está congelado. Você precisa ligar para eles agora mesmo e autorizar essas cobranças. Estamos perdendo dinheiro aqui, Isaia. Me ligue de volta imediatamente. Nenhuma preocupação comigo, nenhuma pergunta se eu estava bem. Apenas uma ordem para consertar o fluxo de dinheiro. Desliguei o toque do celular e saí da minha caminhonete. O ar estava fresco e frio, mordendo minhas bochechas, mas eu o recebi bem. Entrei no saguão do prédio arranha-céu onde Elias Vance trabalhava. O piso de mármore ecoava com o clique de sapatos caros. Eu estava usando meu melhor terno, aquele cinza carvão que Marta adorava, mas ainda me sentia um impostor de colarinho azul neste mundo de vidro e aço. No entanto, eu tinha algo que essas pessoas respeitavam mais do que pedigree. Eu tinha capital líquido e uma causa justa. Peguei o elevador para o 42º andar, observando a cidade encolher abaixo de mim. Lá de cima, os carros pareciam brinquedos. As pessoas pareciam formigas. Isso dava uma sensação de desapego, uma sensação de poder. Verifiquei meu telefone uma última vez antes de entrar no escritório. Uma mensagem de texto de Kendra. Saindo de Phoenix agora. Pegando o voo mais cedo de volta. Precisamos resolver isso hoje à noite, pai. Por favor, esteja em casa. Precisamos conversar. Encarei a mensagem. Eles estavam vindo. Eles estavam correndo de volta não para me consolar, mas para proteger seus ativos. Os pequenos inconvenientes do dia, o almoço recusado e o carro guinchado, os haviam assustado. Eles perceberam o quão frágil seu estilo de vida realmente era e precisavam bloquear a fonte. Precisavam de mim naquele asilo e precisavam daquela procuração assinada antes que mais falhas no sistema arruinassem sua posição social. Mas eles não sabiam que eu já havia fortificado o castelo. Coloquei o telefone no bolso e empurrei as pesadas portas de vidro da Vance e Associados. A recepcionista ergueu os olhos com um sorriso profissional e brilhante. Sr. Reis, o Sr. Vance está esperando pelo senhor. Pode entrar.
Caminhei pelo corredor, passando por fileiras de diplomas emoldurados e prêmios. Eu estava entrando na barriga da besta para afiar minha espada. Hoje à noite, Kendra e Marcus viriam à minha casa esperando um velho confuso que cometera um erro bancário. Em vez disso, eles caminhariam direto para uma armadilha montada por um pai que finalmente aprendeu a diferença entre generosidade e conivência. Elias Vance não sorriu quando entrei em seu escritório. Ele estava parado junto à janela que ia do chão ao teto, olhando para o horizonte cinzento de Denver, com as mãos cruzadas nas costas. A sala cheirava a mogno e café caro, o cheiro de negócios sérios. Isaiah, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira de couro em frente à sua mesa maciça, sem se virar. Sentei-me, colocando as mãos nos joelhos, tentando impedir que tremessem. A adrenalina da manhã estava desaparecendo, substituída por um pavor frio. Elias virou-se e caminhou até sua mesa, pegando uma pasta parda grossa. Ele não a abriu imediatamente. Em vez disso, olhou para mim com uma expressão que era parte pena e parte distanciamento profissional. O senhor me pediu para cavar fundo, Isaiah. Pediu para descobrir por que seu genro estava tão desesperado por dinheiro e por que sua filha estava, de repente, tão interessada no seu planejamento sucessório. Assenti. Minha garganta apertada demais para falar. Eu pedi. Elias soltou a pasta sobre a mesa. Ela pousou com um baque pesado que pareceu ecoar na sala silenciosa. Eu descobri. Isaiah. É pior do que pensávamos. Muito pior. Ele abriu o arquivo, espalhando documentos pela superfície de madeira polida, extratos bancários, relatórios policiais e fotos de vigilância granuladas. Olhei para a primeira foto. Mostrava Marcus em uma esquina no centro da cidade, discutindo com um homem que eu não reconhecia. O homem era grande, vestia uma jaqueta de couro e tinha a mão no peito de Marcus, empurrando-o contra uma parede de tijolos. Isso foi tirado há 3 dias, disse Elias, apontando para o carimbo da data. O homem empurrando seu genro é um associado de um grupo de empréstimos privados que opera em Aurora. Eles são agiotas, Isaiah, e não do tipo que manda cartas educadas quando você atrasa um pagamento. Encarei a foto. Marcus parecia aterrorizado, sua arrogância habitual substituída por suor e medo. Quanto? Sussurrei. Elias virou uma página. Principal e juros combinados. Ele deve a eles pouco mais de $200.000. Ele pegou emprestado há 6 meses para cobrir seus rastros na empresa. Cobrir seus rastros? Olhei para Elias. Achei que ele tivesse sido demitido por cortes no orçamento. Elias balançou a cabeça lentamente. Marcus não foi dispensado. Ele foi demitido por justa causa. Ele estava desviando dinheiro das contas dos clientes. Apropriação indébita. Ele achou que poderia pagar de volta antes que alguém notasse, apostando em futuros de criptomoedas de alto risco. Ele perdeu tudo. A empresa o deixou sair discretamente para evitar um escândalo, mas o fizeram assinar um acordo de restituição. Ele tem usado o dinheiro que você dá a eles para as contas para pagar a empresa para que não apresentem queixas criminais, mas isso o deixou sem nada para os agiotas. Senti náuseas. Meu estômago revirou ao olhar para a teia de mentiras que minha família havia tecido. E a Kendra? Perguntei, esperando contra a esperança. Ela sabe? Elias puxou outra folha de papel. Era uma declaração de imposto de renda conjunta, não assinada, mas preenchida. Ela sabe sobre a perda do emprego, sabe sobre a dívida com a empresa. Não acho que ela saiba sobre os agiotas em Aurora ainda, mas ela sabe que eles estão se afogando, sabe que estão a 1 mês de perder tudo. O condomínio, os carros, a reputação. É por isso que estão pressionando pelo asilo, Isaiah. Não é sobre a sua saúde. Nunca foi. Eles precisam vender sua casa imediatamente para pagar os agiotas antes do prazo na próxima semana. Se perderem esse pagamento, Marcus corre perigo físico. Eles estão tentando salvar as próprias vidas, sacrificando a sua. Recostei-me na cadeira,
sentindo o sangue drenar do meu rosto. Não era apenas ganância, era desespero. Eles eram animais encurralados, e eu era o pedaço de carne que planejavam jogar aos lobos para se salvarem. Aquela casa em Boulder, disse eu, lembrando da conversa telefônica deles. Aquela com vista para a montanha. Elias bateu o dedo em um documento na mesa. Uma invenção. Não há oferta nenhuma em uma casa em Boulder. Eles precisam que o senhor acredite que estão comprando uma casa nova para que assine a entrega dos lucros da venda. Assim que o dinheiro cair na conta deles, desaparecerá nos bolsos de criminosos e o senhor será deixado apodrecendo em uma instalação estadual sem nada. A crueldade daquilo me tirou o fôlego. Eles estavam dispostos a me trancar, a me despir da minha dignidade e das minhas memórias, apenas para limpar a sujeira do Marcos. Olhei para a foto de Marcos novamente. Eu o acolhi na minha família. Tratei-o como um filho, e esse era o pagamento dele. Um plano para liquidar minha vida para pagar pelos crimes dele. Elias inclinou-se para a frente, seus olhos travando nos meus. Ouça-me com atenção, Isaia. O senhor está em uma posição muito perigosa. Como o senhor vem sustentando eles, como seu nome está no seguro do carro e em alguns cartões de crédito, esses credores podem tentar vir atrás do senhor. Podem tentar argumentar que o senhor é um fiador. Precisamos separá-lo deles completamente e precisamos fazer isso agora, hoje à noite. Pensei na mensagem de texto de Kendra. Eles estavam correndo de volta de Phoenix. Estariam na minha porta em algumas horas, desesperados e perigosos. O que eu faço? Perguntei. Elias fechou a pasta. O senhor prossegue com a venda, mas não nos termos deles. Tenho um contato, um desenvolvedor comercial que está tentando comprar lotes no seu bairro para um projeto de condomínio de luxo. Ele não se importa com a casa. Ele quer o terreno. Ele paga à vista e fecha rápido. Se começarmos a papelada hoje, podemos fechar até sexta-feira. O senhor vende a casa sozinho, Isaia. Pega o dinheiro e coloca no fundo fiduciário irrevogável que discutimos. O senhor se torna blindado juridicamente e deixa Marcos e Kendra enfrentarem as próprias consequências. Levantei-me, minhas pernas sentindo-se firmes novamente. O enjoo no meu estômago havia endurecido em uma determinação fria. Faça isso, eu disse. Ligue para o seu desenvolvedor. Eu quero vender. Elias assentiu, pegando o telefone. E hoje à noite, quando eles aparecerem, o que o senhor fará? Endireitei minha gravata, olhando meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi um homem que tinha sido empurrado longe demais. Um homem que cansou de ser a vítima. Vou dar a eles exatamente o que eles querem, Elias. Vou dar a eles um velho confuso que está pronto para assinar qualquer coisa. Vou dar esperança a eles, porque quanto mais alto subirem, maior será a queda. E quando baterem no fundo, quero que saibam exatamente o porquê. Saí do escritório com o dossiê debaixo do braço. Evidência, munição. O sol estava se pondo sobre as montanhas, lançando longas sombras sobre a cidade onde construí minha vida. A cidade onde minha filha estava, acelerando pela rodovia, planejando minha destruição. Que venham. Eu estava pronto para eles agora. Eu tinha a verdade em minhas mãos e um plano em meu coração. A viagem para casa foi silenciosa. Não liguei o rádio. Precisava focar. Precisava me preparar para a atuação da minha vida. Estacionei minha caminhonete na garagem e entrei na cozinha. Olhei para os balcões vazios, os cômodos silenciosos. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pela garotinha que costumava sentar aqui comendo cereal e me contando sobre seus sonhos. Mas aquela garotinha se foi, substituída por uma estranha que venderia o pai para salvar um ladrão. Tirei meu paletó e afrouxei a gravata. Baguncei meu cabelo levemente. Fui para a sala de estar e puxei um cobertor do sofá, jogando-o sobre meus ombros. Sentei na poltrona reclinável da Marta e esperei. Pratiquei fazer minhas mãos tremerem e pratiquei o olhar vago que eu tinha visto nos olhos de homens que haviam desistido. Eu sabia como construir coisas. Mas esta noite,
Eu aprenderia como destruir. Os faróis de um sedã alugado varreram a parede da sala de estar, cortando a penumbra que eu havia cultivado cuidadosamente. Permaneci congelado na poltrona, puxando o cobertor de lã mais apertado ao redor dos ombros até que ficasse alto no meu pescoço. Eu precisava parecer menor, precisava parecer um homem cujo mundo estava encolhendo. A porta da frente se abriu com um solavanco violento, como se esperassem que estivesse trancada contra eles. Pai? A voz de Kendra ecoou na entrada, aguda e frenética. Não respondi imediatamente. Deixei minha cabeça pender levemente para o lado, olhando fixamente para a tela da televisão desligada. Eles correram para a sala de estar, trazendo o ar frio da noite e o cheiro de estresse com eles. Kendra parecia desgrenhada, seu cabelo geralmente perfeito preso em um coque bagunçado, os olhos vermelhos e arregalados. Marcos parecia pior. Vestia uma camisa social amassada, com manchas de suor debaixo dos braços apesar do frio, e seus olhos dardejavam pela sala como se esperasse que os agiotas pulassem de trás das cortinas. Pai, você está bem? Kendra perguntou, largando a bolsa no chão e ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Ela colocou a mão no meu joelho. A palma dela estava pegajosa. Virei lentamente a cabeça para olhar para ela, piscando rapidamente, como se estivesse com dificuldade de focar. Kendra, sussurrei, deixando minha voz falhar. É você? Eu peguei no sono esperando. Acho que perdi o jornal. Jesus, Isaia. Marcos retrucou, andando de um lado para o outro atrás dela. Estamos te ligando há horas. As contas bancárias estão congeladas, os cartões de crédito estão sendo recusados. O seguro do carro foi cancelado. O que você fez? Eu me encolhi fisicamente, afastando-me dos gritos dele. Não foi difícil fingir medo. O desespero irradiando dele era genuinamente aterrorizante. Eu não sei. Marcos, gaguejei, fazendo minhas mãos tremerem debaixo do cobertor. Eu fui ao banco esta manhã para verificar o saldo. A senhora lá, Sawyer Gable, disse algo sobre atualizações de segurança. Acho que apertei o botão errado no teclado. Agora nada funciona. Tentei comprar leite, mas não consegui encontrar meu cartão. Olhei para minhas mãos, esfregando-as nervosamente. Estou tão confuso ultimamente. Só queria consertar, mas acho que quebrei tudo. Kendra olhou para Marcos e viu o alívio tomar conta deles. Uma onda de puro alívio tóxico. Eles acreditaram. Eu era apenas um velho senil que tinha se atrapalhado com as senhas. Não era malícia para eles. Era incompetência. E incompetência eles conseguiam controlar. Viu? Eu te disse, Marcos exalou, passando a mão pelo cabelo ralo. São os algoritmos de segurança. Ele acionou um alerta de fraude e bloqueou tudo. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e nojo. Você realmente fez uma bagunça das coisas desta vez, Isaia. Me desculpe, murmurei, encarando o chão. Eu só queria ajudar. Bem, você pode nos ajudar a consertar isso, disse Kendra, sua voz assumindo aquele tom doce e enjoativo que usava quando queria algo. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma pasta azul grossa. Sabíamos que algo assim poderia acontecer, pai. O senhor está ficando mais velho e esses sistemas financeiros estão ficando tão complicados. Queremos garantir que nunca mais precise se preocupar com contas ou senhas. Ela abriu a pasta e alisou um documento na mesa de centro. Era uma procuração de plenos poderes, concedendo-lhes acesso total e irrestrito a todos os meus ativos, imóveis e contas. Era uma licença para roubar tudo o que eu já havia trabalhado para conseguir. Marcos deu um passo à frente, clicando uma caneta e estendendo-a para mim. Apenas assine bem aqui, Isaia. Isso nos dá permissão para ir ao banco por você e desbloquear as contas. Podemos fazer os cartões funcionarem novamente e garantir que seu seguro seja restabelecido. Então podemos levá-lo para aquele resort de que falamos. Aquele com a equipe médica. Olhei para a caneta, depois para o papel. Olhei para Kendra. É bonito lá? Perguntei,
deixando uma lágrima escapar do meu olho. É lindo, pai, ela mentiu sem piscar. É como férias que nunca acabam, e você estará seguro lá, sem mais visitas confusas ao banco, sem mais preocupações, apenas descanso. Estendi uma mão trêmula e peguei a caneta. Segurei-a sobre a linha de assinatura, observando a ponta de tinta pairar a centímetros da minha destruição. Eu podia senti-los prendendo a respiração. Eles estavam tão perto, quase podiam sentir o gosto do dinheiro. Os 200.000 para os agiotas, o resto para a vaidade deles. Deixei a caneta tocar o papel, fazendo um pontinho minúsculo, então a puxei de volta. Eu não consigo, sussurrei, largando a caneta sobre o documento. Marcos fez um barulho na garganta como um cachorro rosnando. O que quer dizer com não consegue? Assina a maldita papelada, Isaia. Preciso dizer adeus, eu disse, olhando para eles com olhos arregalados e suplicantes. À casa, ao jardim da Marta. Não posso simplesmente assinar e ir embora. Este é meu lar. Marcos parecia pronto para agarrar minha mão e forçar a assinatura, mas Kendra o parou com um olhar severo. Ela se virou para mim, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Claro, pai, nós entendemos, mas realmente precisamos resolver isso rápido. O banco... Segunda-feira, interrompi suavemente. Me deem o fim de semana. Deixem-me passar um último fim de semana aqui com a memória da mãe de vocês. Eu vou empacotar minhas coisas. Vou dizer meus adeuses. Voltem na segunda-feira de manhã e eu assino tudo. Irei para onde vocês quiserem. Só preciso de um tempinho. Marcos olhou para o relógio, calculando. Hoje era terça-feira. Segunda-feira estava a 6 dias de distância. O prazo do agiota provavelmente era na próxima semana. Ele olhou para Kendra e deu um aceno tenso, quase imperceptível. Eles acharam que me tinham nas mãos. Eu não ia a lugar nenhum. Eu estava confuso, indefeso e flexível. Alguns dias não mudariam nada na mente deles, exceto me tornar mais disposto a partir. Ok, pai, disse Kendra, acariciando minha mão novamente. Segunda-feira de manhã. Estaremos aqui às 9 em ponto. O senhor empacota o essencial. Nós cuidaremos do resto. Segunda-feira, repeti, assentindo lentamente. Segunda-feira tudo muda. Marcos arrancou os papéis e a caneta da mesa, enfiando-os de volta na pasta. Não toque no computador, Isaia. Não tente ir ao banco sozinho. Você pode bloqueá-lo permanentemente, e então estaremos em apuros reais. Apenas fique quieto e coma suas sobras. Traremos compras na segunda-feira. Nenhum chá foi oferecido ou aceito. Ninguém perguntou se a casa parecia quieta demais sem Marta. Kendra e Marcos simplesmente se levantaram, já puxados pelo ímã do próximo movimento deles. Papéis assinados por um velho supostamente decadente. Isso bastava por hoje à noite. Cronograma garantido. Presa garantida. Te amo, pai. Kendra jogou para trás sem se virar, a mão na maçaneta. Até segunda. Então a porta bateu, e a noite os engoliu. A porta bateu. Os passos deles desapareceram pela calçada, o carro alugado tossiu ganhando vida e sumiu na noite. Esperei mais 60 segundos em perfeita imobilidade, contando batidas do coração em vez de respirações. Então, o cobertor de lã escorregou dos meus ombros para o chão, meus joelhos permaneceram firmes, minhas mãos calmas. Atravessei a sala, abri as cortinas e observei o último brilho das lanternas traseiras vermelhas virar a esquina e desaparecer. Segunda-feira, disse eu em voz alta para a casa vazia, minha voz clara, grave e totalmente destemida. Vocês acreditam que segunda-feira é o dia em que vem cobrar, mas segunda-feira é quando a casa deixa de ser de vocês. Caminhei até a cozinha, abri a despensa, tirei o telefone descartável que eu mantinha escondido atrás da lata de farinha e disquei para Elias Vance. A caixa postal atendeu no segundo toque. Eles engoliram a encenação inteira, disse eu para a gravação. Eles se foram. O relógio começa a correr agora. Temos até segunda-feira. Venda. Venda tudo. Desliguei e olhei ao redor da cozinha.
A performance havia acabado, o palco estava montado. Eu tinha 6 dias para apagar 40 anos de história e transformar esta casa em uma fortaleza. Tinha 6 dias para transformar a ganância deles na prisão deles. Caminhei até a geladeira e tirei uma garrafa de água, bebendo em longos goles frescos. Minha mão estava firme como uma rocha. O velho confuso havia deixado o prédio. O engenheiro estava de volta ao comando. A manhã de quarta-feira rompeu limpa e nítida, o primeiro dia em meses, sem o pavor enroscado no peito, sem o peso de um futuro no asilo. Apenas o foco frio e claro de um homem correndo contra um relógio. Às 8h15, o telefone tocou. Elias Vance não desperdiçou palavras. A Apex Development quer o lote. Não a casa, a terra. É uma parcela fundamental para o prédio de médio porte deles. 950 mil à vista, fechamento na sexta-feira se o título estiver limpo. Eles até alugam de volta por 2 semanas para o senhor poder fazer a mudança. Assine, e o dinheiro cai no fundo fiduciário no mesmo dia. 950 mil. 50 mil a mais do que Marcos havia se gabado de que a casa valia. 50 mil que eles nunca tocariam. Faça isso, veio a resposta, plana e final. Enquanto os contratos voavam por e-mail, a fita crepe azul apareceu em minhas mãos firmes. Cômodo por cômodo, a casa foi percorrida. Etiquetas eram coladas no que importava e no que não importava. A caixa de brincos de Marta. A colcha costurada durante o inverno de 98. A foto da lua de mel em Santa Fé. O vento chicoteando o cabelo dela através da lente. 4 caixas ao todo. 40 anos reduzidos ao que cabia no porta-malas de um sedã. Todo o resto, couro, porcelana, carvalho, foi agendado para coleta de caridade na segunda-feira à 1h, muito depois que a presa tivesse entrado e visto o prêmio ainda brilhando. Às 2h, um garoto em um terno sob medida circulou o quintal com um iPad, olhos apenas nas estacas de limite e no nível do solo. Lote plano. Escavação fácil. A casa em si não mereceu nenhum olhar. Apenas um obstáculo a ser apagado. 1 semana atrás, isso teria cortado fundo. Hoje, parecia equilíbrio. Papelada assinada na varanda. A demolição poderia começar a qualquer momento depois do fim de semana. Dinheiro transferido na sexta. Aperto de mão. E ele se foi. O cofre do porão abriu com os velhos cliques familiares. Escritura original. Apólices de seguro. O pequeno saco de veludo contendo o anel de noivado de Marta, uma vez destinado ao dedo de Kendra, agora escorregava para o meu bolso. Algumas coisas a ganância nunca teria permissão para redefinir. Ao pôr do sol, a sala de estar já parecia alugada, temporária, como um cenário de palco esperando pela cena final. 4 caixas estavam empilhadas perto da porta. Fiz uma última ligação. Para o chaveiro que fazia trabalhos de emergência por dinheiro vivo e não fazia perguntas. Cilindros novos de alta segurança. Cada segredo da fechadura trocado até o fechamento do expediente de sexta-feira. Quinta-feira foi um borrão de logística, mas sexta-feira foi o dia da execução. Acordei antes do despertador, sentindo uma vibração estranha no peito que reconheci como antecipação. Vesti meu melhor terno, o que usei na formatura de Kendra, e dirigi até o cartório de títulos no centro da cidade. A sala de conferências era de vidro e aço, fria e eficiente, exatamente como eu queria que essa transação fosse. Os representantes da Apex Development já estavam lá, sentados com sua equipe jurídica. Não houve gentileza sobre o clima ou perguntas sobre minha família. Havia apenas uma pilha de documentos de 5 centímetros de espessura esperando minha assinatura. Sentei-me e peguei a caneta pesada que me ofereceram. Isso não era apenas uma transação imobiliária, era uma amputação. Eu estava cortando o membro que vinha envenenando minha vida. Assinei meu nome repetidamente. Isaiah Hayes, Isaiah Hayes, Isaiah Hayes. A cada assinatura, a casa que construí com minhas próprias mãos tornava-se menos minha e mais deles.
tornava-se um ativo em um balanço patrimonial em vez de um lar. Quando assinei a transferência final da escritura, o advogado principal acenou para seu assistente jurídico. Inicie a transferência, disse ele. Verifiquei meu telefone 2 minutos depois. A notificação da conta fiduciária que Elias havia criado apareceu na tela. Transferência eletrônica recebida, $950 mil. Encarei o número. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na minha vida. Era o suficiente para comprar uma casa em Boulder. O suficiente para pagar agiotas. O suficiente para salvar Marcus de sua própria estupidez. Mas não ia fazer nenhuma dessas coisas. Ia ficar em um fundo seguro, rendendo juros e protegendo meu futuro. Obrigado, cavalheiros, disse eu, levantando-me. A casa é de vocês. Tecnicamente, eu tinha um contrato de aluguel de 2 semanas para me mudar, mas não tinha intenção de ficar tanto tempo. Dirigi direto do cartório para o The Meridian, um complexo de apartamentos de luxo de alta segurança que eu havia pesquisado online na noite anterior. Era o tipo de lugar que exigia um chaveiro eletrônico apenas para entrar na garagem e uma impressão digital biométrica para acessar os elevadores. Encontrei a agente de locação no saguão, uma jovem polida chamada Jéssica. Preciso de uma unidade de 2 quartos em um andar alto, disse a ela. Preciso disponível imediatamente e estou pagando 1 ano de aluguel adiantado. Os olhos de Jéssica se arregalaram levemente, mas ela se recuperou rápido. Temos uma cobertura disponível no 12º andar, Sr. Reis. Tem vista para as montanhas e concierge de segurança 24 horas. Eu fico com ela, respondi, sem olhar o preço. Segurança era minha prioridade agora. Assinei o contrato digitalmente e entreguei um cheque administrativo para o depósito e o 1º ano. Às 2 horas, eu tinha as chaves da minha nova fortaleza. Mudei minhas 4 caixas de itens essenciais para o espaçoso quarto principal, que cheirava a tinta fresca e carpete caro. Coloquei a caixa de joias de Marta na cômoda e a foto dela na mesa de cabeceira. Estamos seguros aqui, Marta, sussurrei. Ninguém pode nos alcançar aqui. Mas meu trabalho não estava terminado. Eu tinha uma parada final a fazer antes que o sol se pusesse. Dirigi de volta para a casa, minha antiga casa, para o estágio final da armadilha. O chaveiro que eu chamei estava esperando em sua van na entrada da garagem. Era um homem corpulento com um cinto de ferramentas que parecia sério. Quero fechaduras de grau industrial em todas as portas externas, eu disse a ele. Do tipo que não se consegue arrombar. Do tipo que não abre com chave mestra pirata. E quero que todas abram com uma única chave mestra que diga estritamente não copiar. Ele assentiu, apreciando o pedido. O senhor está com problemas de segurança? Perguntou ele, puxando uma furadeira pesada da van. Pode-se dizer que sim, respondi. Observei-o trabalhar, removendo as fechaduras decorativas de latão que Marta e eu escolhemos juntos e substituindo-as por mecanismos pesados de aço escovado que clicavam com uma finalidade satisfatória. Não eram fechaduras de boas-vindas. Eram fechaduras projetadas para manter o mundo do lado de fora. Enquanto ele trabalhava nas portas, entrei para instalar os olhos. Parei em uma loja de eletrônicos no caminho e comprei um sistema de segurança doméstica de alta definição. 3 câmeras minúsculas, sem fio, ativadas por movimento. Coloquei uma na estante da sala de estar, aninhada entre 2 enciclopédias de capa dura. Coloquei a segunda na entrada, escondida no topo do relógio de pêndulo. A terceira coloquei na cozinha, olhando diretamente para a porta dos fundos. Conectei a central à internet e vinculei a transmissão a um servidor em nuvem que Elias havia garantido para mim. Abri o aplicativo no meu telefone. A imagem era cristalina. Eu podia ver minha sala de estar vazia. Podia ver os grãos de poeira dançando na luz da tarde. Tudo estava sendo gravado. Tudo estava salvo em backup. Quando Kendra e Marcus chegassem na segunda-feira, não estariam apenas entrando em uma casa trancada, estariam entrando em um palco. Cada mentira que contassem, cada ameaça que fizessem, cada chilique que dessem seria capturado em áudio e vídeo de alta definição.
Seria a peça final de evidência que Elias precisava para garantir que eles nunca mais recebessem um centavo meu. O chaveiro terminou às 5 horas. Serão $600, senhor, disse ele, entregando-me uma única chave pesada. Paguei em dinheiro vivo. Ele foi embora, deixando-me sozinho na entrada da garagem. Caminhei até a porta da frente e inseri a nova chave. Ela girou com uma resistência suave e pesada. Clique. Thump. O ferrolho deslizou para o lugar, selando a casa hermeticamente. Testei a maçaneta. Imóvel. Fui até a porta dos fundos e fiz o mesmo. Trancada. O teclado da garagem? Desativado. Caminhei até a rua e olhei para a casa uma última vez. Parecia exatamente a mesma de sempre. O gramado estava cortado. As janelas, limpas. Parecia um lar familiar, acolhedor, esperando seus filhos retornarem. Mas era uma miragem. Era uma casca oca, cheia de câmeras e portas trancadas. Não era mais um santuário. Era uma lição esperando para ser ensinada. Entrei na minha caminhonete e dirigi para longe, sem olhar para trás. Meu celular repousava no banco do passageiro, exibindo a transmissão ao vivo da sala de estar. A casa estava vazia e silenciosa, aguardando a tempestade que chegaria na manhã de segunda-feira. Dirigi até o The Meridian e estacionei na minha vaga designada na garagem segura. Peguei o elevador para o 12º andar, usando minha impressão digital para verificar minha identidade. Entrei no meu novo apartamento e servi um copo de água. Parei junto à janela, olhando para as luzes da cidade tremeluzindo no crepúsculo. Em algum lugar lá fora, naquele mar de luzes, Kendra e Marcus provavelmente estavam brindando ao sucesso deles. Provavelmente estavam passando o fim de semana relaxando, achando que tinham vencido, achando que o velho estava empacotado e pronto para partir. Tomei um gole de água e sorri um sorriso frio e duro. Aproveitem o fim de semana, crianças, disse eu para o vidro, porque a segunda-feira vai ser um dia muito longo. A manhã de segunda-feira chegou com um céu cor de ardócia ferida. Do 12º andar do The Meridian, assisti a cidade despertar sob um cobertor de nuvens baixas. Sentei-me na minha poltrona de couro com uma xícara de café preto em uma mão e meu tablet na outra. A tela exibia a transmissão ao vivo das câmeras que instalei 3 dias atrás. A imagem era nítida e clara, mostrando minha entrada de garagem vazia e a rua quieta onde vivi por meio século. Às 8h55, um sedã preto virou a esquina. Reconheci o estilo de direção agressivo imediatamente. Marcus. Ele entrou na garagem com velocidade demais e freou bruscamente a centímetros da porta da garagem. Um momento depois, um segundo carro parou atrás dele. Era um carro esporte prateado e chamativo, do tipo que grita dinheiro novo. Um homem em um terno brilhante saiu, verificando seu relógio de ouro. Aquele devia ser o comprador particular sobre o qual Elias me alertou. Aquele para quem eles tinham planejado repassar a casa antes mesmo que a tinta da minha certidão de óbito secasse. Kendra saiu do sedã preto. Ela usava um terno de negócios elegante, mas mesmo através da lente da câmera eu podia ver a tensão em seus ombros. Ela alisou a saia e colocou um sorriso falso e brilhante no rosto ao se virar para cumprimentar o homem no carro prateado. Aumentei o volume no meu tablet. O microfone perto da porta da frente captou as vozes deles com uma clareza dolorosa. Senhor Sterling, que bom que pôde vir, disse Kendra, estendendo a mão. Meu pai está nos esperando. Podemos fazer uma visita rápida e, se os termos forem agradáveis, podemos assinar a papelada preliminar hoje. Sterling apertou a mão dela brevemente, olhando para a casa com olhos famintos. Tenho dinheiro vivo no porta-malas, Sra. Reynolds, disse ele, a voz oleosa e suave. Se o interior corresponder às fotos, estou pronto para fechar. Eu não gosto de esperar. O senhor não terá que esperar. Marcus intrometeu-se, contornando o carro para se juntar a eles. Ele estava suando, apesar do ar fresco da manhã. Papai está empacotado e pronto para ir. Vamos fazer isso logo. Eles caminharam pela trilha até a porta da frente.
Vi Kendra enfiar a mão na bolsa e tirar o chaveiro. Ela marchou até a porta com a confiança de uma mulher que achava que era dona do mundo. Ela deslizou a chave na fechadura. Ou melhor, tentou. Observei-a franzir a testa enquanto a chave se recusava a entrar no novo cilindro industrial. Ela empurrou com mais força, sacudindo-a violentamente. Que estranho, murmurou ela. O que foi? Marcos perguntou, parando atrás dela. A chave está emperrando, disse ela. Não entra. Deixa eu tentar. Marcos arrancou as chaves da mão dela e enfiou sua própria cópia na fechadura. Ela bateu na proteção de metal e parou. Ele a torceu com força suficiente para entortar o latão, mas a fechadura de aço não se moveu. Maldição, ele sibilou. Ele deve ter trancado o ferrolho por dentro. Ele ergueu o punho e esmurrou a madeira. Isaia, abra. Somos nós. Estamos aqui. O silêncio o respondeu. Dentro da casa, as câmeras mostravam um corredor vazio ecoando com os baques do punho dele. Isaia! Marcos gritou mais alto. Abra a maldita porta. O Sr. Sterling pigarreou, olhando para o relógio novamente. Algum problema? Perguntou ele, a voz perdendo o tom suave. Nenhum problema, disse Kendra rapidamente, a voz subindo uma oitava. Ele é um pouco duro de ouvido. Provavelmente está nos fundos empacotando. Marcos, vá verificar a porta dos fundos. Assisti pela câmera da cozinha enquanto Marcos corria para a lateral da casa. Ele se jogou contra a porta dos fundos, agarrando a maçaneta e forçando-a para baixo. Estava trancada, sólida como rocha. Ele tentou a chave lá também. Nada. Ele chutou a porta em frustração, deixando uma marca de lama na tinta branca. Ele correu de volta para a frente, o rosto vermelho de pânico. Está trancada também, sussurrou ele para Kendra, tentando manter a voz baixa, mas o microfone captou cada sílaba desesperada. As chaves não funcionam. Ele trocou as fechaduras, Kendra. O que quer dizer com ele trocou as fechaduras? Ela sibilou. Ele está senil, Marcos. Ele não sabe trocar uma lâmpada, quanto mais uma fechadura. O senhor. Sterling deu um passo para trás em direção ao seu carro, a paciência evaporando. Olha, me disseram que isso era negócio fechado. Se o proprietário não está cooperando, não estou interessado em uma disputa doméstica. Não, por favor, espere. Kendra implorou, agarrando o braço dele. É apenas um mal-entendido. Ele está nos esperando. Pai! Ela gritou para a casa, abandonando qualquer pretensão de dignidade. Pai, abra a porta agora mesmo. Isso não tem graça. Acene-o. Higgins, do outro lado da rua, saiu para a varanda segurando o roupão. Ela encarou a cena se desenrolando na minha entrada, os olhos arregalados por trás dos óculos. Vi quando ela pegou o telefone. A plateia estava se reunindo. Marcos estava perdendo o controle, a pressão dos agiotas, as dívidas, as mentiras. Tudo estava desabando sobre ele diante de uma porta trancada. Ele agarrou uma pedra decorativa pesada da borda do jardim, aquela que Marta havia pintado com um girassol anos atrás. Ele marchou em direção à janela da sala. Marcos, não! Kendra guinchou. Mas ele não parou. Ele ergueu a pedra e a esmagou contra o vidro. O som de vidro quebrando foi chocante e alto, rasgando a manhã quieta. O alarme de segurança que eu instalei começou instantaneamente a uivar, um lamento agudo que podia ser ouvido a 3 quarteirões de distância. O Sr. Sterling não esperou. Ele pulou em seu carro prateado e deu ré para fora da garagem, pneus cantando, deixando marcas de borracha preta no asfalto. Ele acelerou para longe, deixando minha filha e o marido sozinhos nos destroços do plano deles. Marcos enfiou a mão pela janela quebrada, tentando destravar o caixilho, mas eu o havia parafusado por dentro. Ele cortou a mão em um caco de vidro irregular e a puxou de volta, praguejando e pingando sangue no canteiro de flores. Pai, pare com isso. Kendra gritou para a casa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está estragando tudo. Abra a porta. Por que vocês estão fazendo isso? A senhora Higgins estava gritando agora do outro lado da rua. Estou ligando para a polícia. Saiam dessa casa.
Vi Marcus girar, com os olhos selvagens. Ele parecia um animal encurralado. Olhou para a rua vazia, onde seu comprador havia fugido. Olhou para o sangue em sua mão. Olhou para a casa que deveria ser sua salvação. Ele correu de volta para a porta da frente e começou a chutá-la. Baques surdos e pesados sacudiram a moldura, mas não moveram os ferrolhos de aço. Abre logo, seu velho bastardo! Ele gritou, a voz falhando. Você nos deve isso. Você nos deve. A sirene começou como um zumbido baixo à distância, mas aumentava a cada segundo. Sentei-me na minha torre alta, bebericando meu café, sentindo um distanciamento frio. Eu não estava mais com raiva. A raiva requer calor, e eu era feito de gelo. Assisti minha filha cair de joelhos na varanda, cobrindo os ouvidos contra o alarme uivante. Assisti Marcus apoiar a testa contra a porta que não conseguia abrir, derrotado por um pedaço de metal e por sua própria arrogância. Eles tinham vindo buscar um velho indefeso. Em vez disso, encontraram uma fortaleza. E agora, o mundo estava vindo para ver o que eles tinham feito. Toquei na tela do tablet, dando zoom no rosto de Kendra. Ela parecia pequena, parecia aterrorizada. Por um breve segundo, lembrei-me da garotinha com o joelho ralado que eu costumava consolar. Mas então lembrei do telefonema. Lembrei do folheto do asilo. Lembrei da traição. E assisti sem piscar enquanto a primeira viatura de polícia virava a esquina, luzes piscando em azul e vermelho contra o céu cinzento da manhã. 2 policiais uniformizados saíram da viatura com as mãos pousadas perto dos coldres. O alarme uivante tornava a comunicação difícil. Então, o oficial mais alto gritou comandos enquanto gesticulava bruscamente para que Marcus se afastasse da porta. No chão, ele berrou. Marcus hesitou, olhando da janela quebrada para a polícia. Ele estava sangrando, maníaco e segurando uma pedra ensanguentada. Aos olhos da lei, ele não era um parente preocupado. Ele era um intruso violento. Assisti na minha tela enquanto Marcus soltava a pedra e afundava de joelhos na terra. Kendra gritava algo sobre uma emergência médica, sobre o pai estar preso lá dentro, mas os oficiais ainda não estavam ouvindo. Eles estavam protegendo a cena. Um oficial avançou para algemar Marcus, enquanto o outro se aproximava de Kendra, mantendo uma distância segura. Justo quando o caos parecia estar se acalmando em um procedimento de prisão padrão, um sedã preto elegante encostou no meio-fio atrás da viatura da polícia. A porta traseira se abriu e Elias Vance saiu. Ele parecia a própria morte, vestindo um terno italiano sob medida. Carregava uma pasta de couro em uma mão e ajustava os óculos com a outra. Caminhou pela entrada da garagem com a autoridade calma de um homem que era dono da situação. Aumentei o volume para o máximo. Eu não queria perder uma única palavra deste elogio fúnebre para a minha família. Elias aproximou-se dos oficiais que estavam revistando Marcus. Oficial, meu nome é Elias Vance. Represento o senhor Isaiah Reis e os atuais proprietários do imóvel. Marcus levantou a cabeça do asfalto, o rosto manchado de suor e terra. Elias, ele rasparou, desesperado por um aliado. Diga a eles que eu tenho uma procuração. Diga a eles que meu sogro está lá dentro e confuso. Elias olhou para Marcus com uma expressão de leve desgosto, como se tivesse pisado em algo desagradável. Na verdade, isso não é correto, disse Elias suavemente, puxando um documento de sua pasta. Os policiais pararam, olhando para a papelada. O Sr. Reis não está aí dentro. Ele se mudou há 3 dias, e ele certamente não está confuso. De fato, ele está bastante lúcido. Kendra parou de chorar e encarou o advogado. Mudou-se? Sussurrou ela. O que quer dizer com mudou-se? Elias virou-se para ela, entregando uma cópia da escritura ao policial. A propriedade na rua Maple, 1247, foi vendida na última sexta-feira para a Apex Development Trust. A transferência foi registrada no cartório do condado às 16h. O Sr. Reis não é mais dono desta casa.
Vocês estão atualmente invadindo uma propriedade comercial e tentando arrombar e entrar. Vendida! Marcus gritou, lutando contra as algemas. Isso é mentira. Ele não pode vender sem nós. Nós somos os cuidadores dele. Elias o ignorou, dirigindo-se ao oficial novamente. Além disso, tenho evidências aqui sobre o cavalheiro algemado. Ele entregou um envelope pardo grosso ao oficial mais alto. Aí dentro o senhor encontrará declarações juramentadas dos sócios da antiga empresa financeira do Marcus a respeito do desvio de fundos de clientes. Também encontrará um boletim de ocorrência registrado esta manhã sobre a associação dele com sindicatos de empréstimos ilegais conhecidos em Aurora. Acreditamos que ele estava tentando entrar nesta propriedade para liquidar ativos e pagar dívidas criminosas. Marcus ficou pálido. A luta se esvaiu dele instantaneamente. Ele desabou contra a viatura, os olhos arregalados com a compreensão de que sua vida secreta não era mais secreta. Kendra olhou para o marido com horror. Desvio de fundos? Gaguejou ela. Empréstimos ilegais? Marcus, do que ele está falando? Elias virou-se para Kendra e sua expressão suavizou-se ligeiramente, mas apenas ligeiramente. Era o olhar que um cirurgião dá antes de entregar um diagnóstico terminal. Ele não te contou, senhora. Reynolds, seu marido deve $200.000 a homens que quebram pernas como profissão. Ele planejava usar o dinheiro do seu pai para salvar a própria pele. Não. Kendra balançou a cabeça, recuando. Não, isso não é verdade. Estávamos comprando uma casa em Boulder. Íamos cuidar do papai. Elias meteu a mão no bolso do paletó e tirou um envelope branco. Era a carta que eu havia escrito. O adeus final. Seu pai me pediu para lhe entregar isso, disse Elias, estendendo o envelope. Ele queria que você ouvisse dele. Kendra pegou a carta, as mãos tremendo tanto que ela quase a deixou cair. Ela rasgou o selo e desdobrou a folha única de papel. Recitei as palavras na minha cabeça enquanto havia lê-las. Meus lábios movendo-se em sincronia com os olhos dela percorrendo a página. Querida Kendra e Marcus, se vocês estão lendo isso, significa que as fechaduras funcionaram. Eu ouvi vocês no telefone na semana passada. Ouvi vocês me chamarem de fardo. Ouvi vocês planejando vender minha casa e me colocar em um depósito de gente velha para poderem comprar sua mansão em Boulder. Eu ouvi cada palavra. Vocês pensaram que eu estava surdo ou senil, mas eu estava apenas ouvindo. Vi a mão de Kendra voar para a boca. Um soluço escapou de sua garganta, um som cru e feio de pura culpa. Ela continuou lendo. A casa está vendida. O dinheiro está em um fundo fiduciário irrevogável que vocês nunca tocarão. Mudei-me para um lugar onde estou a salvo da ganância de vocês. Não me procurem. Eu não estou perdido. Estou finalmente livre. Vocês queriam meu dinheiro mais do que queriam meu amor. Agora, vocês não têm nenhum dos dois. O colapso foi total. Kendra desabou na entrada da garagem, apertando a carta contra o peito, chorando alto como uma criança que perdeu a mãe na multidão. Mas ela não tinha me perdido. Ela tinha me jogado fora. Marcus estava sendo empurrado para o banco de trás da viatura, com a cabeça baixa, evitando o olhar dos vizinhos que haviam se reunido na calçada. A senhora Higgins balançava a cabeça, apontando um dedo para Marcus, contando ao policial sobre a pedra e a gritaria. O show tinha acabado. A cortina havia caído. Elias trocou mais algumas palavras com a polícia, apontando os danos à janela e à porta, garantindo que os novos proprietários apresentariam queixas completas pela destruição da propriedade. Ele se virou e olhou diretamente para a câmera de segurança acima da porta. Ele sabia que eu estava assistindo. Deu um aceno pequeno, quase imperceptível. Estava feito. Olhei para a tela uma última vez. Vi minha filha sentada na terra da entrada que eu havia pavimentado. Vi as luzes piscantes refletindo nas janelas da casa que eu havia construído. Vi a ruína da vida que eles tentaram roubar. Senti um vazio estranho no peito. Não era alegria. Não era felicidade,
Era a sensação pesada e satisfeita de um engenheiro estrutural que identificou uma falha crítica e a removeu antes que o prédio inteiro desabasse. Eu tinha me salvado, mas eu tinha perdido minha família. Não corrigi a mim mesmo, estendendo a mão para tocar a tela. Eu não os perdi. Eles me perderam. Pressionei o botão de desconectar no meu tablet. A tela ficou preta, cortando a imagem da mulher chorando e do homem preso. O silêncio no meu apartamento era absoluto. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a cidade extensa. Em algum lugar lá embaixo, no labirinto de ruas e decisões, um carro de polícia levava meu genro para uma cela. Em algum lugar lá embaixo, minha filha estava percebendo que estava sem casa, sem marido e sem pai. Era uma justiça dura, mas era o único tipo que funcionava. Virei-me da janela e olhei para a foto de Marta na mesa de cabeceira. Ela olhava de volta para mim, seu sorriso congelado no tempo, seus olhos cheios da bondade que eu tentei tanto emular. Sinto muito, Marta, sussurrei para o quarto vazio. Tentei ser generoso, tentei dar tudo a eles, mas você estava certa. Dei tanto que eles esqueceram de ser gratos. E agora, eles não têm mais nada para esquecer. As semanas que se seguiram ao incidente na rua Maple foram preenchidas por aquele tipo de justiça silenciosa que raramente ganha as manchetes, mas que aquece como fogo em noite fria. Do meu apartamento seguro, assisti às consequências da minha decisão, não com alegria, mas com a solenidade de um juiz proferindo uma sentença necessária. O noticiário local cobriu a história de Marcus Reynolds, um ex-consultor financeiro indiciado por 12 acusações de fraude eletrônica e apropriação indébita. A câmera o capturou, sendo levado para fora do tribunal em um macacão laranja que contrastava horrivelmente com sua pele pálida. Sem seus ternos caros, ele parecia menor. Parecia exatamente o que era, um ladrão pego com a mão no pote de biscoitos. Os agiotas em Aurora, vendo-o sob custódia federal, perceberam que nunca receberiam o dinheiro de volta. Provavelmente o deixariam em paz agora, já que a prisão era uma proteção que eles não podiam violar, mas a reputação dele estava morta. Ele nunca mais tocaria no dinheiro de outra pessoa. Passaria a próxima década pensando na casa em Boulder que quase comprou com fundos roubados. Kendra teve um destino diferente, mas não menos doloroso. Sem a renda de Marcus e com seus próprios cartões de crédito congelados pelas investigações nas finanças conjuntas, ela perdeu o condomínio alugado em menos de um mês. Ouvi através de Elias que ela estava dormindo no sofá de uma amiga, a mesma amiga para quem costumava se gabar de sua herança. Imaginei se ela contou a verdade a essa amiga sobre o motivo de estar sem teto ou se inventou uma história sobre um pai cruel que a abandonou. Não importava. A verdade estava escrita nos registros públicos. Ela ligou para o meu número antigo todos os dias por 2 semanas, até que a linha foi finalmente desconectada. Ela nunca tentou me encontrar no The Meridian. Talvez estivesse envergonhada demais, ou talvez soubesse que a fortaleza que construí era impenetrável. Parei de assistir à transmissão de segurança da velha casa. A construtora demoliu tudo 3 semanas após a venda. Passei por lá uma vez e vi a escavadeira rasgando a janela saliente que eu havia construído para Marta. Ela desabou no chão em uma nuvem de poeira e madeira lascada. Achei que ficaria triste, mas senti apenas alívio. O santuário se foi. A armadilha havia sido disparada. Era hora de construir algo novo. Comecei a frequentar o centro comunitário da cidade às terças e quintas-feiras. Era um lugar com cheiro de cera de piso e livros velhos, onde as pessoas vinham aprender habilidades para sair da pobreza. Eu me sentava no fundo da biblioteca, lendo jornais de engenharia e observando os jovens estudarem. Foi lá que vi Dante. Ele tinha talvez 20 anos, com aquele olhar magro e faminto de um jovem que pula refeições para pagar livros didáticos. Ele estava lá toda terça-feira, sentado na mesma mesa arranhada com uma pilha de manuais de engenharia civil que pareciam mais velhos que ele.
Tomava notas em um caderno espiral com uma concentração que me lembrava de mim mesmo 40 anos atrás. Uma tarde, observei-o encarando um diagrama complexo de uma ponte pêncil, traçando as linhas de suporte de carga com o dedo, a testa franzida em frustração. Levantei-me e caminhei até a mesa dele. Isso é um design em balanço, disse eu suavemente. Você precisa calcular o momento na extremidade fixa primeiro. Dante olhou para cima, assustado. Ele tinha olhos escuros e inteligentes que guardavam uma mistura de exaustão e determinação. Estou tentando descobrir isso há 1 hora, admitiu ele, esfregando o rosto. O livro explica a teoria, mas não consigo fazer os números funcionarem. Puxei a cadeira à frente dele. Posso? Perguntei. Ele deslizou o caderno em minha direção. Peguei a caneta dele e, pela hora seguinte, não éramos um velho e um estranho. Éramos 2 engenheiros resolvendo um problema. Falamos sobre resistência à atração e cisalhamento do vento. Falamos sobre a diferença entre o que funciona no papel e o que se sustenta no mundo real. Quando finalmente resolvemos a equação, Dante recostou-se e sorriu. Um sorriso genuíno e brilhante que iluminou seu rosto cansado. Obrigado, senhor, disse ele. Eu realmente achei que ia reprovar neste módulo. Você está na faculdade? Perguntei. City College, respondeu ele. Aulas noturnas. Trabalho na construção civil durante o dia para pagar a mensalidade. É difícil, mas eu quero construir coisas. Quero construir pontes. Olhei para as mãos dele. Eram ásperas e calejadas, cobertas pelos pequenos cortes e arranhões do trabalho manual. Eram as minhas mãos. Eram mãos que conheciam o valor do trabalho. Mãos que nunca roubariam de um pai para comprar um carro de luxo. Qual é o seu nome, filho? Dante, disse ele, estendendo a mão. Dante Williams. Isaiah Reis respondia apertando-a. O aperto era firme e honesto. No mês seguinte, encontrei Dante todas as terças e quintas. Aprendi que ele sustentava a irmã mais nova enquanto estudava. Aprendi que caminhava 5 quilômetros até a biblioteca porque não podia pagar a passagem de ônibus. Aprendi que quase desistiu 2 vezes porque não conseguia pagar as taxas do semestre. Ele nunca me pediu 1 centavo. Só pedia conhecimento. Perguntava sobre minha carreira, sobre os prédios que ergui, sobre os erros que cometi. Ele bebia minha experiência como água no deserto. Em uma terça-feira chuvosa, cheguei à biblioteca mais cedo. Pedi para falar com a administradora do centro, uma mulher gentil chamada Senhora Ortiz, que dirigia o lugar com um orçamento apertado. Quero criar uma bolsa de estudos, disse a ela. Para Dante Williams, a senhora. Ortiz olhou para mim, com os olhos arregalados. Senhor Reis, isso é muito generoso. Quanto o senhor estava pensando em contribuir? Tirei um cheque do bolso. Foi sacado da conta fiduciária que continha os lucros da minha casa. O cheque era de $50.000. Isso deve cobrir a mensalidade dele pelos próximos 4 anos, eu disse. E os livros? E talvez um notebook decente para que ele não tenha que apertar os olhos nessas páginas velhas. A senhora Ortiz cobriu a boca com a mão, lágrimas brotando em seus olhos. Senhor Reis, isso muda tudo para ele. O senhor quer que eu diga que foi você? Não respondi, observando Dante caminhar pela chuva em direção às portas da frente, seu casaco fino contra o frio. Diga a ele que é a bolsa de engenharia Martha Reis. Diga que é baseada no mérito. Diga que alguém acredita que ele vai construir grandes coisas. Sentei-me à minha mesa habitual quando Dante entrou correndo, sacudindo a água do cabelo. Ele se sentou à minha frente, sem fôlego e animado. Isaiah, você não vai acreditar no que aconteceu no trabalho hoje. Ele começou a me contar sobre um vazamento de concreto que deu errado e como usou um truque que eu ensinei para salvar o lote. Ouvi, assentindo e sorrindo. Não disse a ele que suas lutas financeiras haviam acabado. Não disse que ele nunca mais teria que escolher entre o almoço e a passagem de ônibus. Eu deixaria a senhora Ortiz dar a notícia mais tarde. Por enquanto, eu só queria desfrutar da companhia de um jovem que entendia o valor do que estava construindo.
Um jovem que aproveitaria a oportunidade que eu lhe dei e a multiplicaria através de trabalho duro, não a desperdiçaria em vaidade. Quando terminamos nossa sessão, caminhei com ele até a porta. Continue trabalhando naqueles cálculos de carga, Dante, eu disse. Você tem jeito para a coisa. Eu vou, Isaia prometeu ele. Até quinta-feira. Observei-o se afastar na chuva, o passo mais leve do que antes. Caminhei para minha caminhonete, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com o aquecedor. Eu tinha perdido uma filha para a ganância, mas tinha encontrado um filho no espírito do trabalho compartilhado. Dirigi de volta para o The Meridian, as luzes da cidade borrando na chuva. Eu não era apenas um velho com uma conta bancária. Eu era um mentor. Eu era um construtor. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti como um pai novamente. A chuva havia parado quando cheguei à garagem, deixando a cidade lavada e brilhante. Estacionei minha caminhonete na vaga designada entre um sedã de luxo e um conversível vintage. Não me sentia deslocado. Minha caminhonete tinha lama nos pneus e arranhões na caçamba, mas pertencia a um homem que sabia quem era. Peguei o elevador para a cobertura, o silêncio da cabine envolvendo-me como um cobertor reconfortante. Dentro do apartamento, fui até a cozinha e abri a garrafa de vinho que eu tinha salvado da casa velha. O Bordeaux 2018 que Marta e eu compramos para uma ocasião especial que nunca chegou. Percebi agora que cada dia de liberdade era uma ocasião especial. Servi uma única taça, o líquido vermelho rico, capturando a luz da cidade abaixo. Caminhei até a varanda e saí para o ar fresco da noite. O vento trazia o cheiro de chuva e ozônio. Olhei para a grade extensa de Denver, as luzes se estendendo até as montanhas invisíveis. Em algum lugar lá fora, Kendra estava dormindo em um sofá ou encarando um teto, perguntando-se onde tudo deu errado. Eu esperava que ela encontrasse seu caminho, eventualmente. Esperava que aprendesse que não se pode construir uma vida sobre a fundação do sacrifício de outra pessoa. Mas essa era uma lição para ela aprender, não para eu ensinar. Eu tinha terminado meu ensino na porta da frente da rua Maple. Tirei meu telefone do bolso e desbloqueei a tela. O ícone do aplicativo de segurança ainda estava lá na página principal, um pequeno olho vermelho que me permitiu testemunhar minha própria vindicação. Toquei nele uma última vez. A tela mostrou um vazio preto. As câmeras se foram, destruídas junto com a casa. Não havia mais nada para assistir, sem mais evidências para reunir, sem mais armadilhas para disparar. A guerra havia acabado e o general podia finalmente se aposentar. Pressionei meu dedo contra o ícone até ele começar a tremer. Arrastei-o para a lixeira e observei-o desaparecer. Excluir aplicativo? A pergunta apareceu em letras brancas. Toquei em sim, sem um segundo de hesitação. Foi uma ação pequena, apenas um toque de dedo, mas pareceu como soltar uma pedra pesada que eu carregava por milhas. Em seguida, fui para minha lista de contatos. Kendra Reynolds, Marcus Reynolds. Selecionei ambos. Bloquear contato. Excluir contato. Os nomes desapareceram do meu mundo digital, assim como haviam desaparecido do meu mundo físico. Eu não estava sendo cruel. Estava sendo saudável. Você não mantém um tumor cancerígeno no corpo só porque ele está lá há muito tempo. Você o corta para poder viver. Coloquei o telefone na pequena mesa do pátio e peguei meu vinho. Ergui a taça em direção ao céu, em direção às estrelas que lutavam para brilhar através do brilho da cidade. A nós, Marta, sussurrei, a vida que construímos e a vida que estou reconstruindo. O vinho era suave e complexo, com notas de carvalho e frutas escuras. Tinha gosto de vitória. Tinha gosto de paz. Fiquei sentado lá por um longo tempo, observando o tráfego na rodovia abaixo. Luzes vermelhas fluindo para um lado, faróis brancos fluindo para o outro. Todo mundo indo para algum lugar, todo mundo perseguindo algo. Eu tinha terminado de perseguir. Eu tinha chegado. Pensei em Dante e na expressão em seu rosto quando resolveu aquela equação. Aquele era meu futuro agora.
não construindo casas para pessoas que não as apreciariam, mas construindo pessoas que apreciariam o mundo. Eu usaria meu tempo e meus recursos para plantar árvores sob cuja sombra eu nunca me sentaria. Essa era a definição de um legado. Isso era o que Marta teria querido. Uma sensação de calma profunda se instalou sobre mim. Não era o entorpecimento do luto ou a adrenalina da vingança. Era o zumbido quieto e constante de uma vida em equilíbrio. Eu tinha 72 anos, mas sentia que estava apenas começando. Eu tinha minha saúde, tinha minha mente. Tinha uma fortuna no banco que garantiria que eu nunca tivesse que depender de ninguém, nunca mais. Eu não era um fardo. Eu era um benfeitor. Eu não era uma vítima. Eu era um vencedor. Terminei o vinho e me levantei, sentindo o parapeito frio sob minhas mãos. A cidade lá embaixo era barulhenta e caótica, cheia de esforço e luta. Mas aqui em cima, no 12º andar, o ar estava imóvel. Virei-me de volta para a luz quente da minha sala de estar, onde a foto de Marta estava sobre a lareira, cuidando de mim. Entrei e deslizei a porta de vidro, trancando o barulho lá fora, trancando o passado lá fora. Lavei minha taça e a sequei, colocando-a de volta no armário. Apaguei as luzes, deixando apenas o brilho suave do abajur do corredor. Caminhei para o meu quarto, o carpete macio sob meus pés. Subi na cama que pertencia apenas a mim, em um lar que era verdadeiramente meu. Pela primeira vez em anos, não me preocupei com o telefone tocando no meio da noite. Não me preocupei com a próxima conta ou a próxima traição. Fechei meus olhos e escutei o ritmo constante do meu próprio coração. Ele batia forte e seguro. Eu estava sozinho, mas não estava solitário. Eu estava completo. A lição mais difícil que um pai pode aprender é que, às vezes, o amor exige traçar uma linha dura na areia. Isaia passou anos acreditando que seu sacrifício sem fim garantiria a lealdade de sua família, mas descobriu a dolorosa verdade. Você não pode encher um copo que tem um buraco no fundo. A verdadeira família não é definida pelo DNA, mas pelo respeito mútuo e gratidão. Quando ele finalmente parou de ser um recurso e começou a ser uma pessoa, encontrou seu verdadeiro valor não na casa que construiu para eles, mas na dignidade que recuperou para si mesmo. Nunca se incendeie apenas para manter pessoas ingratas aquecidas. Se você concorda que o respeito deve ser conquistado, até mesmo pela família, por favor, compartilhe essa história.